João, capítulo de número 17. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 17, o versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu destes a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura: agora eu vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deixei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu os enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Versículo 24. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação. Versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Curva sua cabeça. Pai Santo, é a tua palavra que tem o poder de transformar o homem. É a tua palavra que tem poder de moldar o caráter do homem. E nesta hora, Pai, nós temos o privilégio de compartilhar essa palavra. E eu sei que essa palavra é como uma espada penetrante de 2 gumes. Ela corta ali, mas corta aqui também. Ela, Senhor, enquanto eu estou falando, ó Pai, e ela está corrigindo o meu irmão, ela também está me corrigindo também. Deus querido, que ao término, ó Pai, sejamos nós edificados para vivermos uma vida que vale a pena neste mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é coragem para ser diferente.
Jesus, ele, enquanto esteve aqui, ele cumpriu cabalmente o que a palavra determinou para que ele fizesse. A palavra de Deus nos fala acerca de Jesus. Seu ministério foi um ministério de curta duração, mas de grande eficácia. O ministério de Jesus, um ministério poderoso, um ministério grandioso. Pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho, sabe? As pessoas eram curadas das suas chagas, das suas enfermidades. As vidas eram tocadas pelo Supremo Autor da vida. A salvação veio e esteve entre os homens. Aqueles que estavam em trevas, como diz o profeta Isaías, viu uma grande luz. A luz fulgurou sobre eles. Eles foram, tiveram o privilégio de ter a presença de Jesus ao vivo e em cores. Foi maravilhoso. Esse momento de 3 anos e meio com os seus discípulos. No entanto, o que nós temos visto nesse final de ministério é Jesus entregando, dando o pronto, como diz na linguagem militar, na linguagem de liderança de célula, prestando conta acerca do seu ministério. Jesus, ele pega, aqueles discípulos e ele entrega para Deus: Senhor, todos os que me destes, aqui estão, eu concluí a tua obra. E ele ora pelos seus discípulos. Mas o interessante é que no meio da oração daqueles 12 que estavam com ele, dos outros 70 que estavam um pouco mais distantes, dos 120 que receberiam o poder do Espírito Santo, dos 500 que ouviriam a promessa, dos 3.000 que aceitariam a Jesus, na primeira pregação de Pedro, dos outros 5 que se converteriam em decorrência da cura do paralítico. Pois no meio desse povo lá estava eu, o Senhor orando por mim. Lá estava você, Deus estava orando e abençoando você. Já percebeu? Que privilégio, que dádiva, que maravilha. Jesus estava orando por nós. Mas o que me chama a atenção com esse texto, o Senhor me faz ter uma percepção desse texto, de que é necessário sermos diferentes. Esse texto me chama a atenção para isso, porque o mundo em que vivemos tem feito uma cobrança. A igreja de hoje tem descansado demais e não tem conseguido fazer a diferença. Daniel, ele optou em não se contaminar com os manjares daquela corte. Ele optou, em manter uma vida impoluta, uma vida consagrada, uma vida dedicada para Deus. Ele desejou e optou ser diferente. Não foi apenas Daniel levado para a Babilônia, os seus amigos também foram, e foram muitos. Todos os nobres, os príncipes de Israel, foram levados para aprender acerca da cultura, para se tornarem bons na cultura babilônica. No entanto, apenas Daniel, Ananias, Azarias e Misael decidiram, não comer daqueles manjares sacrificados a ídolos. Decidiram ser diferentes. E por causa da fidelidade daqueles homens, o reino, a Babilônia, ela foi menor do que Daniel. Babilônia foi embora, se passou. Um outro reino poderoso se apoderou de Babilônia. Os medos persas cresceram na história e eles se apoderaram da Babilônia. E quem estava lá? Daniel, continuando exercendo o seu chamado, a sua vocação. E tudo isso porque ele optou ser diferente. Me veio também na mente dois personagens, agora são dois. Quando o povo saiu do Egito e foi em direção a Canaã, antes de entrar na terra, Moisés envia 12 espias para ver como é que era a terra, se valia a pena, qual era a estratégia, como eles iriam entrar, se mandaria primeiro os soldados, as crianças, como é que faria? E eles vêm
depois de 40 dias espiando a terra, eles vêm e trazem um relatório. Eu admiro, porque os dois discípulos, os dois príncipes que vieram trazendo um relatório positivo, Josué e Caleb, eles se posicionam e falam: a terra realmente é boa. O Senhor nos deu aquela terra, uma terra muito farta, uma terra maravilhosa. Nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar. A terra é tão boa, há tanta fartura na terra, que um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens. Que é maravilhoso. Olha, o Senhor nos abençoou. Mas os 10 espias, eles conseguiram ter uma visão pessimista. Olha, a terra realmente é boa, no entanto, porém lá tem gigantes. E eles eram tão grandes que aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Aquela terra é boa, mas os muros são muito altos. É uma terra impenetrável. E sabe o que aconteceu com o povo? O povo decidiu acompanhar a ideia pessimista desses 10 espias. Mas porque Josué e Caleb decidiram fazer a diferença, 40 dias eles estiveram na terra espiando. Então Deus falou assim: para cada dia que vocês ficaram lá, vocês ficarão 1 ano no deserto. 40 anos caminharam no deserto até que todos morreram. Sabe quem é que permaneceu vivo e pôde conquistar a terra? Josué e Caleb. Então fazer a diferença, ser diferente, é uma bênção. Pode dizer glória a Deus? Mas eu queria ler com você o versículo 15 e o versículo 16. Olha que interessante diz esse texto: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Irmãos, é interessante, porque algumas pessoas perguntam: como eu posso ser diferente? Ser diferente é não se aquilatar ao sistema. Ser diferente é não tomar a forma do sistema. Ser diferente é romper com a mentalidade do mundo. É não fazer o que o mundo faz. As pessoas, a maioria está fazendo, mas você foi chamado para ser diferente. Deus te chamou para fazer a diferença, e não poderemos fazer a diferença se formos iguais a eles. Nós só teremos o poder de influência se formos de fato diferentes. Então Jesus ora: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos, quando eu vejo esse texto, eles não são do mundo, eles não são desse sistema, eles não pertencem a esse sistema, eles estão ali de passagem. Já percebeu que Jesus poderia nos tirar da terra no momento da conversão? No momento que fôssemos salvos, opa, levanta as mãos, aceitei Jesus, opa, o Senhor me leva, vou para o céu. Seria uma bênção, mas e a próxima geração? Quem pregaria para ela? E os próximos, quem é? Como é que a sociedade poderia ser transformada se as pessoas, assim que são transformadas, fossem tomadas para Deus, foram levadas para a glória? Então Deus nos chama para ser diferente aqui. É por isso que o texto vai dizer: eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também enviei eles ao mundo. O Senhor, Ele nos salvou, Ele nos resgatou da morte, Ele nos tirou para o inferno, do inferno, e Ele nos trouxe para o reino da sua luz. Agora que eu sou transformado por Ele, não sou igual aos outros, eu sou diferente. Agora eu preciso fazer a diferença. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu preciso fazer a diferença. Agora, fazer a diferença não vai ser fácil. Você vai enfrentar oposições. Para ser diferente, irmão, você vai enfrentar conflitos. Jesus enfrentou o conflito no seu ministério. Ele não foi aclamado, aplaudido por todo mundo.
Ele sofreu perseguição. E por Jesus saber que eles também sofreriam perseguições, Jesus então ele ora por eles, para que o Senhor, mesmo eles estando no mundo, eles fossem preservados do mal. Segundo, nós fomos enviados para o mundo para fazer a diferença. Os crentes precisam, nós, discípulos de Cristo, somos diferentes. Diferente por quê? Porque não assumimos o valor do mundo e a sua conduta. Romanos 12, 2, tantas vezes falado desse altar. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, alguém que é diferente não se conforma, não toma a forma, não se aquilata, não é igual aos outros. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença, Carol. E só poderemos fazer a diferença neste mundo se nos posicionarmos, não aquilatando ao sistema. Só poderemos fazer a diferença se tivermos uma vida, completamente colocada nele. Por quê? Porque os diferentes são aqueles que não assumem o valor do mundo. Segundo, os diferentes são aqueles que têm um estilo de vida pautado por uma vida de santidade. E a santidade dos diferentes é movida pela palavra. É a palavra que nos santifica. E a palavra tem o poder de nos moldar e nos transformar. É ela que nos torna diferentes. Então, se as pessoas estão usando drogas, eu não uso. Por quê? Porque eu escolhi fazer a diferença. Está todo mundo bebendo a cervejinha, eu não faço. Por quê? Porque eu escolhi fazer a diferença. Mas os meus amigos, quando saem do trabalho, eles vão se divertir. Qual é o ambiente de diversão deles? Eu escolhi fazer a diferença. E eu não posso fazer a diferença estando no mesmo ambiente que eles. Só alguém que não está, vivendo naquele ambiente tem o poder de dizer, olha, não faça isso. Quantos crentes perderam a credibilidade? Repita comigo, credibilidade. Porque decidiram ser iguais. E aí quando ver alguma coisa fora do padrão, e aí ele vai tentar falar assim, quem é você? Que vergonha, né? Um crente ouvir isso. Mas a igreja do século 21, os crentes do século 21 têm ouvido isso com muita frequência. Quem é você? Quem é você para falar alguma coisa? Que moral você tem? Irmão, chega a ser vergonhoso. Mas como vão fazer a diferença se eles decidiram ser iguais? Lembra de um outro personagem, José, desfrutando de intimidade, de confiança na casa de Potifar. Ele estava num ambiente longe da sua família, longe das pessoas que ele amava. Ele era um empregado, apesar de como escravo ter sido comprado, mas ele gozava de influência naquele ambiente. Ele era um mordomo-mor, ele tinha um poder de autoridade naquela casa, e só não era maior do que o próprio chefe da casa. No entanto, a mulher daquele homem deu para ele condições para que ele a possuísse. Mas ele escolheu ser diferente. Como José governaria um reino? Como ele daria, a solução? Ele receberia revelação que salvaria a humanidade naquele período, se ele tivesse decidido ser iguais a todo mundo. Mas por ele ter decidido ser diferente, ele pagou um preço por isso. Mas ao término, nós conhecemos muito bem a história. Deus o honrou porque ele decidiu ser diferente. Quero continuar ainda. Assim como o sal e a luz, o crente tem relevância na sociedade no qual ele faz parte. É interessante essa colocação, sal e luz. Eu quero pegar apenas a colocação do sal. O crente como sal, o sal ele só é bom quando ele não é notado. Você vai comer uma comida, quando é saborosa, é quando você não percebe o sal, nem a ausência e nem a falta. Está no ponto certo. Aquela comida está perfeita.
Um ambiente com um crente cheio de Deus é um ambiente que, sabe, esse crente ele consegue ser como um sal bem temperado, um sal gostoso, onde o que ele fala é tão temperada, é dosada, é agradável, não é algo salgado, nem é algo insosso, é algo bom, é bom ao paladar, as pessoas têm prazer de conversar com ele. Por quê? Porque ele decidiu fazer a diferença. Então ele é um sal bem temperado. Agora, alguém que anda conforme o padrão do mundo é o sal que perdeu o seu poder, a sua eficácia. Ele não salga, ele não tempera, ele não dá sabor. E por não fazer nada disso, disse Jesus lá no Sermão do Monte, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você percebeu? A nossa relevância está em sermos diferentes. Seja diferente. Vira para o teu irmão e fala assim: seja diferente, para fazer a diferença. Mas para fazer isso, pastor, é preciso ter o quê? Coragem. Só os corajosos decidem nadar na contramão da correnteza. Só os corajosos decidem fazer a diferença, ainda que pague algum preço. O Senhor nos convida a sermos excelentes, exatamente nesse tempo. É no ambiente que você está. O Senhor decidiu honrar você onde você mora. Você não precisa se mudar da sua casa. Você não precisa sair da sua comunidade. Você não precisa abandonar o seu bairro. Você não precisa sair do teu emprego. O que você precisa fazer é ser diferente, porque no lugar onde você tem sido envergonhado, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 61, o Senhor te dará dupla honra. É lá. Mas só vai receber dupla honra se você tiver coragem para ser diferente. Rapaz, eu conheci o Mateus, mas que diferença! Como o Mateus mudou? Mateus, diz para mim, o que levou você a mudar? Você está percebendo, irmãos? As pessoas, desperta nas pessoas a curiosidade de saber o que fez ele se tornar diferente. Agora, se ele for igual a todo mundo, não vai fazer diferença nenhuma. E o dia que ele dizer assim: eu sou crente. Ah, tu não é crente não, para que isso? Tu não é não. Sério mesmo? Sério, eu sou crente, eu canto no ministério de louvor e tudo. Ah, que isso, rapaz. Seu pastor é maluco. O nome de Cristo não pode ser vituperado por nós, irmãos. Nós não podemos ser instrumento de escárnio para os outros. O Senhor nos enviou para o mundo com um propósito, com uma missão. Ele nos enviou para lá, sabe, para sermos a luz daqueles que estão em trevas. As pessoas não saberão quem é o Senhor se eu não me posicionar como luzeiro, se eu não me posicionar como uma luz, sabe, colocada no local adequado. As pessoas não se enxergarão e não verão que estão caminhando a passo largo para o inferno. É por isso que o Senhor ainda não me tirou. O Senhor me colocou aqui com um propósito. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu tenho um propósito. Para assim, ser luz, para iluminar aqueles que estão em trevas. O Senhor nos colocou com um propósito. Você não está aqui, sabe, de passagem apenas para consumir recursos e ir embora, acumular riquezas e ir embora. Não, há um propósito maior do que isso na tua vida. O Senhor nos colocou aqui porque Ele tem algo a realizar conosco. É por isso que esse texto, versículo 18, fala assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Só que agora nós fomos enviados com uma missão. Qual é a nossa missão? Ah, fácil. Marcos 16:15. Qual é a nossa missão? Mateus 28. Qual é a nossa missão? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Indo, pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão, é a nossa base. Enquanto eu estou no mundo, eu estou iluminando o mundo através da pregação da palavra.
através do meu testemunho, da minha vida, tirando as pessoas, desejando tirar as pessoas do local onde elas se encontram. Agora, a diferença atrai aqueles que estão no mundo. Isso, cara, é extraordinário. Olha só, repita comigo: a diferença atrai os que vivem no mundo. Olha o que vai dizer o versículo 20, 21. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. As pessoas que estão no mundo, elas crerão no Senhor por meio da nossa mensagem. Versículo 21. Para que todos sejam um. O Senhor confiou a pregação a eles, confiou a nós. É um privilégio. E sabe quem cumpriu com propriedade essa palavra? A igreja primitiva, chamada primitiva. A igreja de Atos, no capítulo 2, do 42 ao 47, essa igreja, ela cumpriu isso. O poder atrativo daquela igreja que era apaixonada por Jesus. Olha o que vai dizer o versículo 42. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz o texto que eles estavam... 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, e partia o pão em suas casas, e juntos compartilhavam ou partilhavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, e louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Olha que comunidade maravilhosa, uma comunidade que decidiu ser diferente. Por quê, pastor? Porque o judaísmo, ele era partidarista. O judaísmo, ele dividia. Eles colocavam as pessoas, sabe, em locais diferentes. Eles, primeiro que os líderes se achavam melhor do que todo mundo. Eles eram, aos olhos de Jesus, como verdadeiros sepulcros caiados, se achavam excelentes, melhores do que todos, eram bonitões por fora, mas por dentro cheirava podre. Não havia perfeição no que eles faziam. Mas o cristianismo, ele pregava a igualdade. O cristianismo pregava, sabe, não apenas a igualdade de culto, mas a igualdade de comer à mesa. Sabe o que é isso? Escravo e livre, e servo e senhor comiam juntos. Não havia diferença. O pastor da igreja comia junto com os membros. Havia, sabe, essa multicomunhão entre eles. Uma interdependência tão maravilhosa que as pessoas do mundo eram atraídas. Eles não viviam como a sociedade, como a maioria vivia. O Senhor nos deu a oportunidade. Coloca a mão no seu peito e fala assim: Deus me deu a oportunidade para fazer a diferença. Opa, irmãos, nosso cristianismo, ele não pode ser diferente pela nossa roupa. Muitos achavam no passado que era a roupa que nos fazia diferente. Era o corte de cabelo, era o penteado, era o tipo da calça, era o tipo do tênis. Isso é religiosidade. Isso, muito obrigado, irmão Antônio, não nos torna iguais, pelo contrário, nos divide. A nossa função como discípulo de Jesus não é ser diferente por causa da vestimenta,
é ser diferente por causa do caráter de Cristo colocado dentro de nós. As pessoas não podiam usar um batom, as mulheres um brinco, homens usam tênis, tênis não, tem que ser sapato. Pois, irmãos, isso não nos torna melhores do que ninguém. O Senhor não nos chamou para isso, não foi esse o propósito. A nossa diferença não pode estar na roupa, não pode estar baseado, sabe, na cor, no tamanho do cabelo, nas joias, na maquiagem que se usa, não. A nossa diferença está no nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, sim, é diferente. Acreditava-se também que era pobreza. Não, os pobres, eles são humildes. Não, irmãos, eu conheço muito rico humilde e muito pobre soberbo. Muito rico, humilde, coração quebrantado, abençoador, com facilidade de abraçar o próximo. Conheço pobre arrogante, pobre soberbo, pessoas sem amor para com o outro, se enxergam até melhores do que os outros. Irmão, não tem onde cair morto, mas se acha melhores. O Senhor não nos chamou para viver esse tipo de diferença. O Senhor nos chamou para viver um estilo de vida que atraia. Repita comigo: um estilo de vida que atrai. É o que o Senhor deseja. As pessoas serão tocadas pelo nosso estilo de vida. O que o Senhor estava ensinando aqui aos seus discípulos, orando por eles, era que essa diferença que eles viveriam iria atrair as outras pessoas. O Evangelho, ele seria pregado até que ele viesse por meio de pessoas transformadas, transformando outras pessoas. Quando a gente lê a carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E qual é o nosso papel agora? É pregar esse evangelho, é anunciar àqueles que estão em trevas que Jesus é a luz, é anunciar àqueles que estão em trevas, Mauro, que Jesus, ele é a luz que tira o homem dessas trevas existencial. Tem pessoas se suicidando porque não conhecem Jesus. Tem pessoas abrindo mão da vida porque lhes falta o quê? Falta Jesus. E pessoas que têm muito mais coisa do que um crente. Eles têm tudo, mas não têm o que é mais essencial. Eles têm tudo, mas tudo que eles possuem não preenche o vazio da alma. Quantas pessoas você conhece com a alma vazia? Quantas pessoas com a alma dilacerada pela perda de um ente querido, dilacerada pela perda, de alguém que era especial, dilacerada por um relacionamento que foi quebrado, por uma aliança quebrada. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida, desejando a morte, porque há um vazio dentro dela e ela tenta preencher, mas nada supera, nada preenche o vazio que só Deus pode preencher. Não existe vazio que pode ser preenchido apenas com emoções baratas, com coisas, com posses ou com pessoas. Existe um buraco existencial dentro de cada um, e esse buraco é do tamanho de Deus. Quando Deus entra, o vazio acaba. Quer fazer com que o teu vazio desapareça? É só se entregar para Jesus, o vazio vai embora. Eu tinha esse vazio. Quantas vezes eu chorava, eu era um jovem, 19, irmão, jovem com 18 anos chorando, do nada. Eu vinha, das minhas aventuras, e vinha pelo caminho um buraco existencial enorme. Várias vezes tinha uma mangueira ali perto da prefeitura de Queimados, uma mangueira muito antiga, hoje já não tem mais. Quantas vezes eu sentei ali naquela calçada e chorava, irmãos. Havia um buraco na minha alma. Eu não conseguia entender por que daquele choro. Era um buraco, uma dor que me consumia. E engraçado é que
Eu, quando me converti, eu não percebi de imediato que Deus tinha me curado e que o vazio tinha sido preenchido. O que eu percebi foi ao longo da minha vida que aquele vazio tinha sido preenchido, tinha acabado a dor, e agora era só alegria. Irmãos, o que o Senhor quer fazer com a gente é isso. O que o Senhor quer que você faça é isso. Tem pessoas lá fora precisando de você, mas como vamos alcançar se nós somos iguais a eles? Não, irmãos. A excelência do discípulo não é ser igual ao mundo, é ser diferente. Porque só podemos ter o poder de contágio se formos de fato diferentes. O Senhor nos chamou para isso, para viver como Daniel no seu tempo, para viver como José no seu tempo, para viver como Josué e Caleb no seu tempo. O Senhor também nos chama no século 21 para viver, para ter coragem, para ser diferente, e sendo diferente, fazer a diferença.